Imagina só a cena. Um garoto crescendo com dois pais. Um deles, um cara super inteligente, com PhD e tudo, mas que vivia no aperto, sempre preocupado com as contas. Vamos chamar ele de pai pobre. Agora o outro pai, esse nem terminou o colégio, mas acabou se tornando um dos caras mais ricos do Havaí. Esse era o pai rico. Essa é a história real de um menino que ouviu a vida toda conselhos sobre dinheiro que eram o completo oposto um do outro. Um verdadeiro conflito de ideias que não só definiu o futuro dele, mas que pode mudar o jeito que a gente pensa sobre riqueza. E a diferença na cabeça de cada um era gritante. De um lado, o pai pobre sempre dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Do outro, o pai rico vinha e rebatia: a falta de dinheiro é que é a raiz de todo mal. Essa briga de ideias é o ponto de partida de tudo, sabe? Para um, o dinheiro era uma armadilha, quase uma prisão. Já para o outro, era a chave para a liberdade. E tudo isso começou de um jeito bem simples, lá em 1956. Robert Kiyosaki, com seus 9 aninhos de idade, chegou em casa bem chateado um dia. É que um amigo dele, que era rico, não tinha um convidado para ir na casa de praia da família, e o motivo era porque ele era um garoto pobre. Imaginador, né? Magoado, ele foi direto no pai dele, o pai pobre, aquele homem com uma educação impecável, e fez a pergunta que deu início a tudo. Pai, como é que a gente faz para ficar rico? E essa foi a resposta do pai pobre. Um conselho super bem intencionado, claro, mas um pouco vago, né? O que significa aprender a ganhar dinheiro para um moleque de 9 anos? Frustrados com essa resposta, o Robert e o amigo dele, o Mike, decidiram procurar o pai do Mike, um empresário que já estava ali construindo seu império. Eles não queriam mais teoria, eles queriam aprender na prática. E era exatamente isso que o pai rico ia oferecer. E foi aí que começou a primeira lição. O pai rico ofereceu um emprego para os garotos na lojinha dele. A tarefa parecia simples, mas era um tédio absurdo. Tirar o pó de centenas e centenas de latas. Só que o trabalho em si não era a lição. A verdadeira lição estava escondida no pagamento. Um pagamento que foi, de propósito, insignificante. Exatamente isso. 10 centavos por hora. Mesmo para 1956, isso era muito, muito pouco. Depois de 3 horas de trabalho duro, eles ganhavam 30 centavos. Tava para comprar uns 3 gibis e só. A frustração, claro, começou a crescer. O Robert se sentia explorado, sentia que não estava aprendendo nada de verdade. E esse sentimento, essa raiva, era exatamente o que o pai rico queria que ele sentisse. Era a isca para a lição de verdade. E aqui está o nome da armadilha que o pai rico queria mostrar para eles: a corrida dos ratos. É um padrão de vida que, olha, talvez soe bem familiar para muita gente. Começa com o medo, sabe? O medo de não ter como pagar as contas que te faz acordar e ir trabalhar. Aí quando o salário cai na conta, entra o desejo. Um carro novo, uma casa maior, as despesas aumentam e de repente você precisa trabalhar ainda mais para bancar tudo isso. É um ciclo vicioso, uma armadilha que mantém as pessoas correndo sem parar, mas sem nunca sair do lugar. Esse slide aqui ilustra o ciclo perfeitamente. É um looping que se alimenta de medo e de ambição. Medo de ficar sem grana e ambição de ter sempre mais. O pai rico explicou que mais dinheiro quase nunca resolve o problema. Na verdade, para a maioria das pessoas, mais dinheiro só faz a corrida ficar mais rápida, com carros mais caros, casas maiores e, claro, dívidas maiores. A pessoa fica presa trabalhando para a empresa, para o governo pagando impostos e para o banco pagando as dívidas. Depois de semanas nessa frustração dos 10 centavos por hora, o Robert finalmente não aguentou e foi tirar satisfação com o pai rico, acusando ele de exploração. E foi nesse exato momento que a primeira lição foi revelada. O pai rico explicou que a vida não ensina com palavras, ela te dá uns empurrões. Aquele sentimento de raiva, de frustração, era o empurrão. Era a vida dizendo: ei, acorda, eu quero que você aprenda uma coisa. E aqui está a lição número 1, a virada de chave fundamental. O pai rico disse: os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Já os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. É a diferença entre ser um escravo do salário, trocando o seu tempo por dinheiro, e ser um mestre do dinheiro, criando sistemas que geram renda para você, mesmo quando você não está ali trabalhando. Para garantir que a lição ia ficar marcada na cabeça dos meninos, o pai rico lançou um desafio ainda mais doido. Ele disse: agora, vocês vão continuar trabalhando para mim, só que de graça. A ideia era forçar a mente deles a parar de pensar no salário e começar a procurar por oportunidades. Sem o pagamento, eles teriam que usar a criatividade para achar um jeito de ganhar dinheiro. Eles precisavam aprender a enxergar o que todo mundo deixava passar batido.
E aí, o momento eureka aconteceu. Depois de algumas semanas trabalhando de graça, o desânimo de não poder comprar nenhum gibi bateu forte. Foi então que o Robert reparou na gerente da loja fazendo uma coisa que ele nunca tinha prestado atenção. Ela estava arrancando a capa dos gibis que não vendiam para devolver para o distribuidor e jogando o resto das revistas fora. Para ela, aquilo era lixo. Para os meninos, aquilo era uma mina de ouro. E foi assim que a oportunidade virou um negócio. Eles foram lá, negociaram com o distribuidor para ficar com os gibis, com uma única condição: não podiam revender as revistas. A parceria dos meninos estava de volta, mas agora o jogo era outro. Eles não estavam mais correndo atrás de um salário. Eles estavam, pela primeira vez na vida, criando um ativo do absoluto zero. E olha só que genial esse modelo de negócio deles. Eles pegaram um ativo que não custou nada, os gibis, e criaram um serviço, uma biblioteca. Limparam um quartinho no porão, empilharam centenas de revistas e contrataram a irmã mais nova do Mike para ser a bibliotecária por $1 por semana. A molecada da vizinhança pagava 10 centavos e podia ler quantos gibis quisesse por 2 horas. O resultado? Eles estavam ganhando dinheiro mesmo sem precisar estar lá. O dinheiro estava, finalmente, trabalhando para eles. Eles criaram um sistema, um pequeno negócio que funcionava sozinho. No fim das contas, a lição nunca foi sobre gibis, né? Era sobre uma mudança de perspectiva. Sobre parar de correr atrás de um salário e começar a construir sistemas que trabalham por conta própria. E essa história toda deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta que define a fronteira entre a corrida dos ratos e a liberdade financeira. O dinheiro está trabalhando para quem o possui